Olá, você que acompanha o canal de Piracicaba, começa agora mais um Giro Cidade Eleições 2022 e eu recebo hoje aqui a jornalista e candidata a deputada estadual pelo PSD, Carolina Angelelli. Muito boa tarde, boa noite, bom dia, de acordo com o horário que você estiver assistindo. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso Giro Cidade. Obrigada, Eric, obrigada a todos vocês que estão aqui ajudando, dando suporte para o Eric. Eric, parabéns pela empreitada de convidar os candidatos. Tomara que os candidatos aceitem. A gente carece de espaços para que a gente possa falar dos nossos projetos. Percebo que grandes espaços aqui na cidade de Piracicaba que poderiam abrir um espaço para que a gente possa conversar estão se fechando. E se a gente gosta tanto da democracia, a gente zela pela democracia, espaços como esse são muito importantes. É isso aí, a nossa ideia é justamente essa, que as pessoas possam conhecer aqueles candidatos, as pessoas que se predispõem a disputar uma vaga, que a gente sabe que não é fácil. A gente quer começar o nosso papo aqui, Carolina, eu já conheço você há um tempo já, mas se apresente ao nosso telespectador, quem é Carolina Angelelli? Eric, obrigada pela pergunta. Meu nome é Carolina Angelelli, eu sou piracicabana, atuo como assessora de imprensa. Gosto muito de política, gosto de política desde criança, não tenho nenhum político na minha família, então a política entrou na minha vida de uma forma que não foi forçada, não foi forçosa, foi realmente por me sentir um chamamento, sentir um compromisso. Eu costumo dizer muito que eu sou uma pessoa que eu sou muito sensível, eu não consigo passar por situações e não me sentir ofendida, machucada. Eu tenho até uma frase que eu falo muito, que eu não vou me resignar nunca com as coisas que a gente assiste por aí. Então a gente que estuda muito, a gente que conversa, a gente que se prepara, chega um determinado ponto da nossa vida que a gente sente responsabilidade por mudar a desigualdade social, por fazer diferença na vida das pessoas. E é por isso que eu estou na política. As pessoas aí que estão acompanhando, quiserem conhecer um pouquinho mais, eu produzi alguns vídeos, uma sequência de vídeos onde eu falo da minha infância, da minha juventude e conto a minha trajetória. Serão 8 vídeos que eu vou contar, tá no meu canal no YouTube, Carolina Angelelli. Bacana, bom que ela tenha citado esses vídeos, tá lá no canal Carolina Angelelli. Eu já vi 2 desses vídeos, né? E aproveitando um pouco desse conteúdo lá, você fala da sua trajetória, né, familiar, né? Do seu pai que foi bancário lá do Banespa, né? Do extinto Banespa, banco que foi privatizado aqui no estado de São Paulo. Também você conta no episódio bacana lá da medalha que seu avô havia guardado do Getúlio Vargas. Como que esses momentos na sua vida te influenciou para entrar na política? E não só entrar na política, ter a visão política que você tem hoje. Eric, um tempo atrás, eu fiz um texto na minha rede social. A gente gosta muito de escrever, então a gente começa, o dia que a gente está inspirado, a gente solta, né? Eu fiz um texto que é do saudoso Rubem Alves. E ele estava concedendo uma entrevista um dia, ele falou, no texto ele fala, olha, recebi na minha casa um jovem que gostava muito de mim, que era meu fã. E esse jovem queria saber como é que eu virei o que eu sou hoje. O Rubem Alves, ele é pedagogo, ele foi pastor, e ele navegou por vários oceanos para chegar a ser reconhecido como a gente o reconhece e gosta tanto dele até hoje, né? E nesse texto, o Rubem Alves, ele fala assim, que respondeu para o menino, eu cheguei onde eu cheguei porque tudo que eu fiz deu errado. Nada do que eu fiz deu certo. Felizmente, as correntes profundas me trouxeram para ser o que eu sou hoje. Então, tudo que eu fui fazendo, eu tenho certeza que foram peças que foram se juntando para ser a Carol que eu sou hoje. Aquela Carol que sempre gostou muito de ler, que sempre questionou o que acha que é injusto, sem se importar se a pessoa é um jornalista famoso, é um cineasta famoso. Eu sempre gosto muito de questionar, olha, não acho correto, eu quero manifestar a minha opinião. Porque a democracia é para isso, afinal, né? A gente zela pela liberdade de expressão. E eu sempre sou uma pessoa que eu sou muito humilde, então quem acompanha minhas redes sociais sabe que eu bato na porta de pessoas experientes, de pessoas que têm projetos eficazes, bato na porta, na cara de pau, oi, boa noite, eu quero saber desse projeto, compartilha, eu quero trazer para Piracicaba, eu quero propor para a nossa cidade. E foi assim que a gente construiu
para as eleições de 2020, um projeto com 200 páginas, registrado na Justiça Eleitoral. É um projeto consagrado. Lá não tem assim, quero melhorar o transporte público, página 2, vamos falar de outro assunto. Lá a gente fala por quê, como, onde, entendeu? Então, assim, a gente fez questão de deixar para a história. E esse projeto, a gente já colhe frutos, Eric, desse projeto. A gente trouxe no ano de 2020, primeiro, como é aquela frase do Bertold Brecht? Primeiro te chamam de louco, depois te riem de você, e no final você vence. Então, me chamaram de louca quando eu falei Piracicaba precisa ter um Uber municipal. Tá na hora da gente acabar com essa internacionalização que eles chegam e exploram o nosso trabalhador. Consagrado, projeto que foi levado, inclusive já existe em Araraquara. O prefeito aplicou lá. Quando eu falei, a gente estava começando a pandemia, eu falei, as crianças não vão suportar o índice de crianças que vão ficar atrasadas na escola, a gente não vai conseguir dar a volta por cima dessa situação. Existem cidades que estão enfrentando a educação de maneira eficaz. O que a gente faz? Olha, eu acho que a gente tem que comprar um tablet de 32 GB e distribuir para as crianças, para a gente iniciar a inclusão digital, para que a gente tenha um sistema híbrido, para que inclusive distribuir para os professores. Porque os professores, o que eles fizeram foi milagre. Eles usaram o próprio celular para gravar vídeo, entupiram de vídeo. E hoje, nosso atual prefeito reconheceu o meu projeto e iniciou um projeto de distribuição de um equipamento eletrônico para as crianças. Não está nos moldes do nosso projeto, do modelo que eu idealizei, porque até onde eu acompanho ele não colocou qual é o cronograma para distribuir para todos os alunos. Até onde eu acompanho não vi que não tem menção de distribuir para os professores. Até onde eu acompanho não há uma metodologia de o que vai ser ensinado virtualmente, o que vai ser ensinado presencialmente. Porém, é um carimbo de, olha, eu não estava errada, porque, Eric, durante a campanha me falaram, olha, para de falar nisso. Não, eu vou falar, eu vou registrar, eu registrei. Não, para de falar nisso, porque você é louca, não tem cabimento. Não, eu vou falar nisso. Se a gente distribuía cartilha em 1985 de papel, que você apagava a cartilha, que você pegava de um aluno para o outro, hoje a gente tem que iniciar a inclusão digital, a gente tem que distribuir equipamento eletrônico. Então, essa é a Carol que enfrenta, que acredita, que traz projetos importantes e que quer promover, sim, uma eficaz igualdade social, porque, para mim, me agride muito, Eric. Eu não consigo suportar, eu falo para os meus filhos, eu falo, ó, exercita o olho, eu tô no carro com eles, eu falo, olha o olho, abre o olho, ó, tem uma Hilux do seu lado aqui direito, mas no seu lado esquerdo tem uma pessoa revirando lixo para comer. Então, olha para os dois lados. Então, essa é a Carol, Eric. Como diz já conversando com várias pessoas sobre campanha, a desigualdade ela precisa voltar a deixar as pessoas indignadas, né? Indignada. Como que é aquela frase? Está muito normalizada, né, a desigualdade social. Como que Darcy falava, a gente tem dois caminhos, se resignar ou se indignar. E eu não vou me resignar nunca. É bem por aí. Tem outro episódio, aproveitando só para fechar essa parte mais biográfica aqui, que você conta lá a Carol em 93, ela queria que o goleiro da seleção fosse o Ronaldo Giovanelli, não o Tafarel. Conta essa história aí que eu achei bem legal, que mostra um pouco desse seu ímpeto de mandar uma carta pro jornalista Armando Nogueira. No alto do Armando Nogueira. Não, é inacreditável, né? Detalhe dessa época, o Armando Nogueira apresentava aquele programa Cartão Verde, né? Cultura, sim, que era muito famoso. Tostão, Rivelina, aquela bancada, aquela bancada lá. Eu sempre gostei de futebol, muito. Aí meu pai me levava para assistir jogos na região. Então era normal, assim, ó. Corinthians e a União São João de Araras, Corinthians e Inter de Limeira, era normal. Às vezes meu pai se perdia no caminho. Eu falava, pai, peraí, segue esse carro aí, que eu acho que esse carro é um dirigente do Corinthians. Pai, será? Claro, porque eu lia, eu conhecia a cara, eu conhecia. Então, assim, era normal. E eu me lembro que tava aquela comoção. Até o Zagallo com o Parreira não queriam nem chamar o Romário. Você lembra naquele momento? Lembro, sim. Não queriam incluir o Romário. E o Brasil começou a fazer comoção, chama o Romário, chama o Romário. E aí levaram o Tafarel. O Tafarel foi apelidado por uma parte da população brasileira de frangarel.
E o Ronaldo, ele estava no auge da forma física dele. O Ronaldo, a gente sabe que ele... Ela é corintiana, viu? É, corintiana. É, maloqueira e sofredora. O Ronaldo, ele estava no auge da forma física dele, mas a gente sabe do humor, a gente sabe do ímpeto do Ronaldo. Eu assistia jogo, eu lembro dele dando dura nos jogadores. Ele era fogo, né? Só que ele era um puta goleiro, ele tinha uma saída de bola com os pés muito boa, ele saía jogando. E eu falei, eu não me conformo, a gente não pode. Fazia quantos anos que a gente não ganhava uma Copa, Eric, desde 94? Ia ser 24 anos, né? Então, eu peguei e falei assim, não, e a minha parte eu vou fazer. Qual é a minha parte? Eu acompanhava o caderno de esportes, o Armando Nogueira era o redator-chefe, e eu falei, não, vou escrever uma carta. Escrevi uma carta pro Armando Nogueira, falei, pô, vocês têm obrigação, vocês precisam se posicionar. É um momento importante para nós. Falem, façam alguma coisa, abre a cabeça do Zagallo, do Parreira aí, né? E ele respondeu para mim, eu lembro assim, guardei por muito tempo, mas a gente muda de casa... Teve uma parte da minha vida que eu falei, não é importante, e não guardei. Acabou não guardando. Mas ele escreveu assim, querida e estimada Carolina, em cima, sabe? Uhum. E ele tentou me convencer de que, por mais que a imprensa se mobilizasse, haveria que respeitar a opinião do técnico, que estava com o time, que conhecia, e que o Ronaldo era novo e ia ter outras oportunidades, entendeu? Essa é a Carol Angeleri, gente. Ela gosta de questionar mesmo, então... Mas a gente deixar pra história, pelo menos. Legal. A minha parte eu fiz. Perguntar, Bacana. eu perguntei, né? Perfeito. Você falou do plano de governo que você fez na candidatura a prefeita, né, em 2020. E ali você era afiliada ao PDT, inclusive comandava o PDT aqui em Piracicaba. Uhum. E agora está no PSD, né? O que você traz desse período do PDT para o PSD e o que é possível trazer, já que são partidos que estão aí em espectros políticos bastante diferentes, né? Hoje o PDT ele carrega muito o histórico do trabalhismo, o PSD tem uma leitura mais liberal da economia. Como que você traz esses dois mundos aí? Eric, o PSD respeita muito o nosso trabalho, a nossa biografia. Eu fui recebida, muito bem recebida, me valorizaram muito, fui recebida com muito carinho e já recebida com um projeto de construção para os próximos anos. Olha, você chega aqui, mas você vai chegar com a gente para a gente já esboçar aqui, para que a gente já faça as anotações, para que a gente construa junto um projeto para 22, 23, 24, 25, 26. Eu gosto muito dessa organização, eu gosto muito dessa valorização, porque isso se reflete no desempenho desse partido, um partido que tem 10, 11 anos, Eric, veja a projeção. Hoje o PSD é o 4º partido nacional, né? Então, essa organização, esse planejamento do nosso presidente Gilberto Kassab merece todo o nosso valor, o nosso reconhecimento. Para tomar essa decisão muito difícil para mim, ela é difícil até hoje. Quando eu preciso separar fotos para construir esses vídeos, machuca, porque você sabe que o PDT de Piracicaba fazia 10 anos que ele estava inerte. E foi graças à vinda do Ciro aqui na Unimep em 2017 que nós conseguimos assumir a direção aqui. Tudo que eu fiz pelo PDT, eu gostaria de ter a oportunidade, eu estou trabalhando para ter a confiança cada dia após dia dos dirigentes do PSD para que a gente possa fazer pelo PSD, para que mais partidos ganhem uma expressão municipal. Para tomar essa decisão, eu consultei amigos trabalhistas do Brasil inteiro, e do MDB, do PDT, do PCdoB, do PT, do PDT, todos, eu consultei muito, eles disseram, Carol, o trabalhismo está presente em todos os partidos. Há raízes trabalhistas no MDB, há correntes, há um bloco trabalhista no MDB, há um bloco trabalhista no PCdoB, há um bloco trabalhista dentro do PT, embora o PT não tenha um viés trabalhista. Então, você nunca vai se sentir sozinha. O professor, nosso presidente Gilberto Kassab, ele nunca questionou uma posição minha, ele não tem esse costume, a gente vê que ele é muito democrata, a gente vê pelas dobradas que ele fez nos estados, né? Aqui, o Gilberto Kassab, junto com o ex-prefeito de São José dos Campos, Felício, eles estão dobrando com o governador Tarcísio. No Rio de Janeiro, o Felipe Santa Cruz está dobrando com o Rodrigo Neves, do PDT. Em Minas,
Calil do PSD está dobrando com o do Lula, do PT. Então o Kassab ele é muito democrata. Ele é um grande democrata, um grande construtor. Eu acho que ele é um dos principais nomes hoje do Brasil, sem dúvida nenhuma, de articulação, de expansão política e um grande municipalista. A gente tem hoje uma base de prefeitos no estado de São Paulo gigante. Gigante. O PSD, se você olhar para os prefeitos da região, a maioria é do PSD, aqui do estado de São Paulo. Bastante capilarizado, né? Muito. Então, quer dizer que dentro do PSD você consegue construir também o trabalhismo. Tranquilamente. Não existe contradição nisso daí. Não, tranquilamente. Quem acompanha minhas redes sociais percebe a minha identidade, percebe a minha militância, a minha identidade, percebe a minha liberdade de atuação e percebe que eu continuo defendendo as mesmas pautas. A Carol continua sendo a mesma pessoa. Eu mudei de casa, estou numa casa maior, uma casa mais organizada, uma casa que me valoriza muito. Quero ser digna de justificar essa confiança e fazer pelo PSD o que eu já fiz pelo PDT. Quero receber essa missão, eu estou trabalhando para ter dia após dia essa missão. E dentro do PSD eu tenho liberdade de atuação e continuo sendo a mesma Carol. Perfeito. Você já colocou aqui algumas propostas, né, enquanto candidata a deputada estadual. Falou do Uber, né, a possibilidade de criar Na verdade, fala Uber, mas Uber é a marca, é um aplicativo, né, de carona aqui municipal, e também falou da questão de atender o déficit causado pela pandemia. Inclusive, esse tema está até em âmbito, na disputa presidencial, também apareceu nos últimos debates. Além dessas propostas, o que você traz mais para Piracicaba, para essa região, enquanto candidato a deputado estadual? Eric, eu fui presidente do Conselho da Mulher de Piracicaba. Eu atuei em unidades de saúde, palestrando, informando as mulheres dos direitos e de toda a rede de atendimento às mulheres. Rede de saúde, rede de educação, rede de profissionalização, rede de combate à violência. Eu atuei, então, em unidades de saúde, em espaços privados, em universidades, eu atuei em centro comunitário, eu sei a importância de um conselho, seja de informar a população, seja de fiscalizar um governo, seja de propor iniciativas, seja de deliberar. Então eu já saio daqui dizendo que estou visitando cidades da região que não possuem Conselho da Mulher operando. A gente precisa instituir. A gente precisa monetizar os conselhos precisam fazer gestão financeira, como existem em outras cidades. Carol, por que você quer que o Conselho da Mulher tenha recurso? Por quê? Porque a mulher que apanha, ela vai fazer um boletim de ocorrência na delegacia e ela não tem passe de ônibus para ir no IML. Então há uma lacuna, vamos dar um exemplo. 10 boletins de ocorrência por dia, 2 exames de corpo de delito no mesmo dia. Há uma lacuna. Se a gente tem o passe de ônibus, a gente consegue dar o passe para que ela venha e se certifique da violência física que ela sofreu. Então a gente precisa monetizar os conselhos, a gente precisa operar os conselhos, a gente precisa incluir a pauta de gênero, racial, a gente precisa incluir essas pautas que se referem a pauta LGBTQIA+, enfim, a pauta de recursos humanos, ela precisa ser incluída no parlamento metropolitano. As cidades precisam debater políticas públicas no parlamento metropolitano. Não é só falar de água, esgoto, moradia, transporte. E a parte humana. E os seres humanos. O que a gente está fazendo por eles? Afinal, nós temos aqui em Piracicaba uma delegacia da mulher que não suporta o contingente de trabalho que ela tem. A gente tem uma delegacia da mulher que fecha às 5 da tarde. E em cima de nós, Eric, que nós somos 52% da população, a gente já passou por cima de nós Pelotão Ambiental, 5º DP, BAEP. É muito bom. Eu gosto, eu assinei todos os abaixo-assinados, eu fiz força para isso. Só que agora a gente tem que fazer força para construir uma delegacia da mulher justa. A gente precisa ter forças para cobrar o nosso governador eleito, para que mande contingente para cá, porque a delegacia da mulher está sufocada. E há momentos que a delegacia da mulher só realiza 3 medidas protetivas por dia. E a 4ª mulher que chega para pedir medida protetiva, que está na iminência de ser assassinada, ela recebe a seguinte resposta:
Prezada, você é a número 4, volte para sua casa, a gente só atende 3. Tá bom? Quer mais? Eu vou dizer mais para você. Então, essas mulheres são atendidas só no período da manhã. Só que há uma lei estadual que determina: mulher vítima de violência tem prioridade no atendimento do IML. O IML está atendendo as mulheres vítimas de violência às 2 da tarde. O que ela fica fazendo nesse meio tempo? Vou dar um exemplo do que ela pode ficar fazendo. Ela desce até a rodoviária. Sabe o que aconteceu recentemente? Posso compartilhar com os internautas que estão acompanhando. A mulher dentro do ônibus para ir para o IML e o agressor de mulher, quiçá futuro assassino de mulher, perseguindo o ônibus com o revólver para fora. Então, assim, se vocês se conformam com isso, eu não me conformo. Eu não me conformo que a moça que me ajuda a fazer serviços domésticos, hoje, por exemplo, Eric, ela não tem vaga na creche dela, pro filho dela. Eu não me conformo que a creche feche às 4:30 da tarde e o setor que mais emprega as mulheres na região metropolitana, segundo dados oficiais do Observatório da Região Metropolitana, o setor econômico é o comércio. Que fecha às 6. Então, assim, Carol, mas o que você quer? Eu quero a realidade que existe em muitas cidades do Brasil. Eu quero trazer para a nossa região, quero trazer para a nossa cidade. Creche em tempo estendido, fecha às 7 horas. E quando a mãe... e quando chega a férias de julho? O que a mãe faz, Eric? A mãe pira? Não, existe plantão escolar para as mães que trabalham. Carol, você está inventando a roda novamente. Eu não sou louca. Primeiro eles me chamam de louca. Depois eles vão fazer o que eu estou falando, porque não é eu não estou inventando. É uma realidade que existe. Então, assim, se a gente não atender as mulheres, que são 52% da população, e nesta eleição, seremos fator determinante. Nós somos 53% do eleitorado. Então, o que eu vou trazer para Piracicaba, Eric? Eu vou trazer esse olhar, um olhar que vai atuar para capacitar as mulheres, porque eu quero tirar as mulheres do comércio. O comércio é o setor que paga pior para as mulheres. Se a gente der creche em horário estendido e oferecer capacitação para as mulheres, elas têm condição de trabalhar na indústria, que é onde paga melhor. Então eu quero capacitar as mulheres, quero creche em tempo estendido, quero uma delegacia digna, delegacia 24 horas com atendimento humanizado. Eu não quero que a mulher entre no primeiro DP de plantão, à sexta-feira, 10 horas da noite, com o olho roxo e seja atendido por uma televisão, por uma delegada que está atendendo da Arábia Saudita. Não, eu não quero. Eu não quero. Isso é promessa para boi dormir que o Dória fez para nós e fez a gente engolir. E a gente engole? Não. E eu vou além, Eric. Agora, para que as pessoas não falem somente a Carol, só fala de pauta feminista. Não. Quem está acompanhando as minhas redes sociais está vendo que eu estou trazendo crise de abastecimento de água de Piracicaba, porque a gente sabe que o sistema Cantareira tira a nossa água para abastecer a Grande São Paulo e a gente tem deputados eleitos aqui que foram passando por nós e fecham os olhos para a água que está entrando já com falta na nossa cidade. Eles estão tirando a nossa água. A gente já a água entra com menos água do que a gente precisa. A água entra. Inclusive, estudos recentes comprovam, Eric, que a água está entrando com material radioativo, que provoca mutação genética. Então, assim, a gente precisa enfrentar esses problemas de frente. Eu como mãe, eu como mulher, eu não consigo ter um olhar parcial para a sociedade. Eu como mãe, eu olho para o sistema de reciclagem de resíduos sólidos de Piracicaba, que isso me afeta profundamente. Piracicaba recicla 2%. Aí você visita o Reciclador Solidário, que é uma entidade que está apta a receber emenda parlamentar para humanizar o trabalho das pessoas, que as pessoas estão trabalhando de uma forma que se trabalhava 200 anos atrás. Então, se você destina uma emenda parlamentar, você melhora a vida de 40 pessoas que existem, que subexistem, de ficar tirando lixo, separando o orgânico de reciclável. E se você institui, ajuda, fomenta mais cooperativas e você destina, você está promovendo um bem-estar para a humanidade de Piracicaba, para a população de Piracicaba. Então, como deputada eleita, vou atuar com as entidades que fazem
que fazem atendimento social e filantrópico. Estou visitando todas. Na minha agenda daqui para frente, Eric, é 3 por dia. Porque o que eles estão fazendo é atender demanda do governo, do município. Eles estão enxugando um gelo, eles estão na ponta da lança. E ninguém está olhando para eles. Se você bate na porta, você fala, prezado, chegou a emenda parlamentar, pelo amor de Deus, a gente precisa de emenda parlamentar, não manda. É só emenda de... buraco, aparelho de raio-x de 200 anos atrás. Tô errada, Eric? E a parte humana, tá lá as pessoas fazendo um atendimento, recebendo um atendimento que poderia ser muito melhor se a gente tivesse um deputado que tivesse um olhar para a humanidade de uma outra forma. Esse é um pouco do que eu estou tentando trazer para as pessoas aqui de Piracicaba. Se Deus me der a oportunidade e as pessoas me derem a confiança. Perfeito, Carol. Carolina, né? Costumo de chamar de Carol, se me desculpe. Mas nosso tempo já foi, né? E queria agradecer mais uma vez a sua participação aqui, desejar saúde aí nesse período. Eu sempre falo isso para todos os candidatos, saúde que é importante aí para poder enfrentar essa jornada. Muito obrigada, Eric. Obrigada fala das suas redes novamente. Aí. Obrigada pela oportunidade. Pessoal, falei muito, falei rápido. Eu tenho certeza que vocês que quiserem acompanhar um pouquinho do meu trabalho, entrem nas minhas redes sociais. Tá fácil de achar. Tem YouTube, canal do YouTube Carolina Angelelli, tem muitos vídeos legais. Tem Facebook Carolina Angelelli, tem Instagram Carolina Angelelli, tem TikTok Carolina Angelelli, tem Twitter Carolina Angelelli. A gente tem que estar por aí, né, Eric? A gente tem que estar por aí, né? Procurem se informar um pouquinho. É um momento importante para que a gente vire o jogo e a gente consiga mudar definitivamente um pouco dessa política aqui, a gente já está por aqui, ó, de político velho, né, Eric? Perfeito, Carolina. Muito obrigado. Obrigado. Esqueci de falar meu número. Faltou o número. É verdade. Pessoal, com licença novamente, deputado estadual, 55212. 55212. Eu conto com o voto de vocês. Perfeito. E eu agradeço você que acompanha aqui no canal de Piracicaba o Giro Cidade Eleições 2022, trazendo aí sempre os candidatos para você conhecer e tomar a sua decisão. É isso, até a próxima e obrigado pela sua companhia.